Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos conversar sobre astrologia. Então a gente vai falar hoje sobre uma melhor forma de entender os signos, porque a partir do momento que a gente entende os signos, a gente consegue aceitar mais as diferenças, certo? Então eu sou Dudy Rios, sou astróloga, psicoterapeuta, trabalho nessa área há um pouco mais de 25 anos e hoje a gente vai falar sobre como entender melhor os signos. Então primeiro nós vamos verificar algumas coisinhas do tipo: todas as pessoas do mesmo signo são iguais? Não. Por quê? As pessoas do mesmo signo nasceram na mesma época do ano, certo? Só que isso é uma característica da pessoa. O nosso signo solar, ele determina que tipo de energia nos move. Ele fala muito dos nossos objetivos de vida, mas ele não fala totalmente de quem nós somos. Totalmente quem nós somos é representado pelo mapa astral, mapa natal. É como se falasse assim, o nosso sistema solar se restringe ao Sol. Não, tem todos os outros planetas, todos os outros corpos celestes. Então, é todo um conjunto de situações. Por isso que quem define a pessoa é o mapa. Então, eu posso ter um signo, por exemplo, eu sou de Câncer. Então, mas eu não me pareço muito com o signo de Câncer. Eu vejo as características do signo de Câncer e não tem nada a ver comigo. Existem muitas pessoas que podem ter nascido no signo, mas ter muitos planetas em outro signo. E aí a pessoa às vezes é canceriana, mas vamos supor, ela tem 4 planetas em Libra. Nossa, ela parece muito mais libriana do que canceriana. Então realmente um estudo mais aprofundado vai nos conseguir ler todos esses símbolos que nos identificam. Porque a gente é um cérebro bastante complexo, a gente não é uma coisa só, a gente é muitas coisas, tá? Então, a gente pode compreender melhor os signos pensando um pouquinho nas etapas do desenvolvimento humano, porque, como eu sempre digo, a astrologia é uma linguagem simbólica. A gente fala sobre símbolos, e os símbolos estão em toda parte. No microcosmo, no macrocosmo, a gente fala disso, e a gente tem que aprender. O ideal é a gente aprender a lê-los, a percebê-los. E eu vejo hoje em dia muito isso, assim, as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande com a linguagem simbólica. Elas não sabem o que é simbólico e o que não é. Então, às vezes, algumas pessoas colocam um caráter simbólico em tudo. Tudo que acontece é simbólico. Não, tudo que acontece não é simbólico. Às vezes, a gente precisa de um fluxo de acontecimento para que a nossa realidade se construa. Nem tudo é simbólico. Vou te dar um exemplo. Eu tô caminhando na rua, tropecei numa pedra. Isso significa alguma coisa. Não, significa que tinha uma pedra no caminho e tu tropeçou. Eu sonhei que eu tropecei numa pedra. Aí é uma linguagem simbólica. Por quê? Porque o sonho traz linguagens simbólicas. Então, não é só o sonho, mas são várias facetas. Então, o importante é resgatar o símbolo na nossa vida, sim, aprender a lê-lo, sim, mas nem tudo que acontece é simbólico, certo? Mas vamos para a etapa de desenvolvimento, que o nosso assunto hoje são signos, né? Outra hora a gente fala de símbolos. Aliás, se vocês quiserem sugerir assuntos para a gente linkar com a astrologia ou com esse conhecimento que eu tenho desse tempo de prática, podem sugerir, né? Eu tenho as minhas redes, tenho o Face, tenho o Insta, né? Tem o YouTube, né? O Dudy Rios, né? Vocês podem curtir, podem sugerir assuntos, né? Porque para mim conseguir fazer mais materiais para a gente continuar nossas conversas. E tem também minha rede no Telegram, né? O Astro Curiosos, do canal Astro Curiosos do Dudy Rios, também o material tá lá. Então vamos lá. Vamos começar então com o primeiro signo, com Áries, certo? As pessoas dizem assim, Áries é individualista, ele é impulsivo, ele não pensa antes de agir. Mas por quê? Por que esse tipo de características a gente coloca no signo de Áries? E uma coisa bem importante é perceber que cada signo, se estiver coerente com as suas características, ele está certo. Não existe um padrão de certo para todo mundo, existe um padrão de certo para cada signo, certo? Áries representa o momento do parto, o momento do nascimento, o momento em que a gente adquire uma individualidade. Então, a partir do momento que a gente nasceu, a gente ganha um nome, a gente ganha uma identidade. As pessoas dizem assim, vamos olhar para a carinha primeiro. Por quê? Porque aquela carinha, ela é uma identidade. A pessoa tem uma identidade a partir do momento que tem a tal da carinha. Então, o signo de Áries rege a individualidade, sim. Rege o comportamento individualista, sim. Porque o momento do parto também é um momento que existe bastante impulsividade. O parto não é uma coisa tranquila, o parto não é uma coisa pacífica, é uma coisa intensa. Ninguém para pensar, vamos ver o que vai acontecer. Não, é um movimento rápido, é um movimento de bastante energia, é um movimento brutal, né? Como o movimento do Áries, ele é impulsivo. Por isso que a energia de Áries é impulsiva, porque a energia do parto é movida por um impulso de nascimento.
Então, o Áries ele está muito vinculado com essa ideia assim, da individualidade e da impulsividade, porque essa energia é a energia que remete ao parto. E a gente pode aproveitar também essa leitura de signos para aproveitar melhor o nosso ano. Então, no mês regido por Áries, que pega lá no finalzinho de março até finalzinho de abril, é um período onde se exige mais impulsividade, as pessoas ficam mais impulsivas, as coisas tendem a começar, as coisas tendem a andar, né? Então, é um período de mais atividade, de uma maneira mais rápida, mais impulsiva. Então, se a gente compreender os 12 signos, a gente também compreende os 12 períodos do ano e compreende o que esse símbolo significa, compreende como a gente pode aproveitar melhor esse momento, certo? Tá bom para touro. O touro é possessivo, o touro é guloso, né? Ele gosta de comer, tudo é dele, ele é teimoso. O que isso significa? O touro é o signo onde a criança ela aprende que ela é um indivíduo. Lá em Áries, ela acha que ela é um pedaço da mãe, por isso que quando a mãe sai perto dela, ela chora, ela acha que é um pedaço dela que está indo embora, ela não tem ideia que ela é separada. Em touro, a criança adquire a ideia que ela é um indivíduo por aquilo que ela possui, por aquilo que ela tem. Ela tem mão, ela tem pé, ela tem fome, ela tem dor de barriga, né? Então, ela tem essa consciência, né, de que tem coisas que são boas, coisas que são ruins, coisas que são prazerosas, né? E o prazer dela está muito ligado com a boca, né? Com a questão da amamentação, da alimentação. Então, é um momento onde a gente aprende, a gente come as papinhas, né? A gente aprende a distinguir os sabores, né? Então, o touro está vinculado com a posse? Sim. Por quê? Porque ele se identifica por aquilo que ele tem. No caso da criança, é a mãozinha, o pezinho, né? A fome, a dor de barriga, né? No caso do adulto, pode ser a roupa, pode ser o carro, pode ser uma ideologia, pode ser um valor moral, um valor ético. Não necessariamente touro é vinculado apenas a coisas materiais, mas a valores, tanto dinheiro como valores morais. Por isso que touro se vincula a isso. Então, no período de regência de touro, que é o período de maio, né, pega lá finalzinho de abril, finalzinho de maio, a gente tem bem essa questão de se avaliar muito quanto aquilo que a gente possui. E não é só possui financeiro, possui de valores, de conduta, de desejos, que o desejo está muito vinculado ao touro, porque uma criança deseja e ela consegue perceber os prazeres do mundo a partir do desejo, as dores do mundo a partir do desejo, né? Então, é um período do ano onde a gente necessita de uma maior estabilidade, um maior recolhimento para si, para o que é seu, né? Diferente de Áries, que Áries ainda não tem essa consciência que existem outras pessoas. Já em touro, a gente percebe que nós existimos, separados dos outros, certo? Aí nós vamos para o período de Gêmeos. Gêmeos, a criança já nasceu, ela já tem uma identidade de saber que ela é aquilo que ela possui, aquilo que ela sente, e agora ela começa a se relacionar com o mundo, que é aquele momento que a criança começa a engatinhar, começa a andar, começa a mexer em tudo, que os pais se apavoram, que pode machucar, pode quebrar. Então, ali é o momento que ela interage, que ela percebe, tem um mundo lá fora, né? O que esse mundo significa para mim? Então a gente diz, o geminiano não para de falar, ele é distraído, ele presta atenção em um monte de coisas, né? A gente vincula muito Áries com a comunicação. Sim, por quê? Porque é o momento em que a criança aprende a interagir, aprende que tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um copo, ela interage com o mundo próximo e ela aprende a falar, ela aprende as primeiras palavras, né? Ela começa a ouvir, ela pergunta por quê, ela quer falar. Então, é um momento onde a criança ela começa a interagir com o mundo, tanto tátil, tocando, né, quanto falando. Aí, nesse período regido por Gêmeos, que vai do finalzinho de maio, finalzinho de junho, a gente tem esse período de fortalecer a comunicação, de fortalecer a nossa interação com o ambiente próximo, de fortalecer a maneira que a gente estabelece contatos, né? Porque o signo de Gêmeos estabelece pontes, estabelece vias de contato entre um ponto e o outro, tanto que ele rege as estradas de curta distância, os veículos que vão a curta distância, né? Certo? Aí nós temos Câncer. Aí a criança já nasceu, ela tem uma identidade, ela sabe que é separada da mãe, ela sabe que tem um mundo lá fora e ela consegue interagir de uma forma positiva ou negativa, foi bom ou foi ruim, mas ela aprendeu que existe uma maneira dela interagir com o mundo lá fora.
E aí, em câncer, ela junta tudo isso para constituir a identidade. Aí se forma um aparelho psíquico, ali ela absorve toda essa informação e leva para dentro para ela se integrar. Então, por isso que câncer, as pessoas, câncer ligado ao passado, só pensa no que aconteceu, tem uma memória, nossa, lembra de tudo, né? O câncer é aquele signo que leva a casa junto, né? O caranguejo leva a casinha junto por onde vai. Então ele é muito vinculado à família, a lar, né? Muito apegado a essas coisas. Por quê? Porque essas coisas representam as memórias que ele tem que o constituem, que é aquilo que ele viveu até o momento, né? Ele nasceu, se deu conta que é um indivíduo, aprendeu a interagir, deixa eu juntar tudo isso dentro de mim e aí tem uma estrutura psíquica. Então ele é muito psíquico, ele absorve muito o ambiente, por quê? Porque o ambiente é o que vai modelá-lo psiquicamente, certo? E no período de câncer é um momento mais de recolhimento, um momento que a gente fica mais com a família, que a gente deve valorizar essas questões de passado, de história, né? Essas questões que realmente nos constituíram como memórias, coisas que a gente tem na memória, coisas do passado, né? Então é um momento bom para reavaliar, para perceber, para valorizar, para descartar esses assuntos. Depois do período de câncer, a gente entra no período de leão. Aí que já que eu me constituí, já que eu me estruturei, agora eu vou me abrir para o mundo, eu vou emanar quem eu sou, eu vou me expressar, né? Porque até agora eu só aprendi, eu só pesquisei, eu só busquei formas de me identificar. Agora não, agora eu posso brilhar, eu posso emanar quem eu sou porque eu estou completo. Então as pessoas de leão, a gente diz, só gosta de aparecer, chamar atenção, centraliza a atenção. Sim, por quê? Porque leão, a energia do leão é uma energia de iluminar, de expandir, de levar energia para fora. Ele é um poço de energia. Por quê? Porque ele já se constituiu, ele já se integrou, agora ele expande isso, ele emana aquilo que ele é. Então, por isso que as pessoas de leão é como se fosse um solzinho andando, elas chamam a atenção por tudo que é lugar, as pessoas olham para ela, se identificam com ela, gostam ou não gostam disso, mas elas têm esse perfil de estar sempre irradiando, porque elas passaram por esse período. E aí, no período de leão, é um período que a gente pode pensar o que a gente pode irradiar, o que a gente pode levar para o mundo, o que a gente pode colocar a nossa energia, nos expressar, onde é que a gente pode utilizar a nossa expressão de uma maneira melhor. Passando o período de leão, a gente entra em virgem. Aí a pessoa passou por todas essas fases, né, se constituiu, ela irradiou, e agora ela pensa assim, bom, o que eu sei fazer? Né? Tanto que virgem a gente reclama, a virgem bota defeito em tudo, o virgem repara em tudo, organiza tudo ou bagunça tudo, porque o princípio de virgem é a ordem, né? Ordem ou desordem, os polos opostos são o mesmo assunto na astrologia, né? Então, a organização e a desorganização fazem parte do mesmo eixo, que é o eixo virgem e peixes, né? Então, quando a gente chega lá na casa 6, que é a casa de virgem, a gente pensa, bom, o que eu sei fazer, né? O que eu sei fazer, em que eu sou bom, o que eu posso atuar, onde é que eu posso prestar serviço, onde é que eu posso colaborar, né? Então, a gente aprende uma habilidade, a gente aprende a fazer algo, a gente aprende a ter um controle sobre a nossa vida, porque a gente consegue fazer algo. Por isso que o signo de virgem é muito prático, muito voltado ao trabalho, muito voltado aos detalhes, né? Porque ele é o momento em que a gente se identifica com aquilo que a gente faz. Eu sou bom em quê? Eu sei fazer o quê? Então a pessoa, ela tá muito voltada às atividades, ao controle, né? A essa coisa do que ela é capaz de fazer. Então ela observa o que ela é capaz de fazer. Ela é muito crítica, porque o virginiano, ele encontra o detalhe não porque ele é chato, é porque ele é perfeccionista, né? Então a pessoa, ela presta atenção aos detalhes porque ela quer tudo perfeito. E é um grande sofrimento, porque perfeição na realidade não existe, né? Então é esse momento de desenvolvimento, o momento de virgem, certo? E o período do ano regido por virgem é o período onde a gente pode se organizar ou desorganizar, né? Algumas coisas a gente deve organizar porque tá uma bagunça, e algumas coisas a gente deve bagunçar um pouquinho porque tá organizado demais.